Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 7 de março, segunda-feira da primeira semana da Quaresma. Evangelho de hoje, Mateus 25, 31 a 46. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. O texto de hoje, ele entra naquilo que nós chamamos de literatura apocalíptica, ou seja, aquilo que se espera do final dos tempos. É uma literatura de resistência diante da opressão, diante dos desafios, diante dos problemas que possam esmorecer a fé da comunidade. Se projeta no futuro a justiça divina, a fim de dar ao povo aqui e agora a esperança necessária para que eles permaneçam fiéis na caminhada com Deus. O texto, ele utiliza uma técnica de ensinamento. Jesus utilizava duas técnicas. A primeira era a repetição. Vocês podem ver. Porque eu estava com fome e me destes de comer. Tá, repetiu uma vez. Daqui a pouco, aqueles que são os bem-aventurados perguntam: quando foi que fizemos isso, Senhor? Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou seja, repetição. Para que isso? Guardar na cacholinha. Jesus utilizava duas técnicas. A primeira era a parábola. Na parábola, a pessoa fica remoendo até que ela alcança a solução daquilo. E a partir do momento, todas as vezes que ela entrar em contato com aquela parábola, ela vai lembrar do ensinamento. Tá? Aqui é uma técnica. É aquelas historinhas que sempre tem um sentido moral, um valor ético naquela história. Então a pessoa, quando ela lembra de determinada história, ela vai lembrar do ensinamento que aquela história carrega. É a parábola. A segunda técnica é a da repetição. Por 4 vezes se afirma aqueles que deste de comer, aqueles que deste de beber, aqueles que estavam nus, que estavam doentes, que estavam presos. Se repete 4 vezes. 2 vezes no sentido positivo e 2 vezes no sentido negativo. Para quê? Para que o ensinamento fique na cabeça da pessoa. Ou seja, a pessoa deve exercer a caridade com os mais pequeninos. Então,
Repete uma vez, repete 2 vezes, e se não fizer, repete, para que o ensinamento fique gravado na cabeça da pessoa, lá no inconsciente. O texto é uma projeção de um futuro, onde aqueles que tiveram atitudes de amor e caridade levarão isso para o reino dos céus. Aqueles que não tiveram terão que prestar contas a Deus. Esse é mais ou menos o sentido do ensinamento de hoje. Nenhum ato de caridade passa impercebido diante de Deus. Deus percebe tudo. E eu já falei para vocês em outras oportunidades, Deus não se deixa vencer em generosidade. Nunca. Se você é bom com alguém, Deus fará o dobro. Então eu vou ser bom com as pessoas só para receber a bênção de Deus. Não, né? Deus conhece o coração de todo mundo, né? Se eu fizer algo intencionalmente porque eu quero receber uma recompensa, isso não é um ato de caridade. O próprio Jesus fala, né? Já recebestes a recompensa. Né? Então ele sabe, ele conhece o coração humano, ele sabe quando uma atitude de generosidade realmente provém de um ato de generosidade ou não. É um ato porque eu quero aparecer, porque eu quero pagar de bonzinho, porque eu estou fazendo campanha para alguma coisa. Ou seja, eu quero aparentar ser uma pessoa boa, mas no fundo, aquele ato de caridade não é um ato de caridade. É um ato que eu faço em benefício meu, não em benefício do outro. Deus conhece o coração humano. É interessante que João é o único dos evangelistas que trabalha bem esse aspecto, né? Jesus sempre sabia o que ia acontecer. Jesus sempre sabia o que tinha que fazer e Deus sempre sabia, conhecia o coração humano. E realmente Deus é assim. Deus conhece o nosso coração, Deus sabe as nossas intenções. Nós é que não conhecemos as intenções dos outros, mas Deus sabe. Então, aqui entra o sentido. Eu tenho que fazer o ato de caridade porque é meu irmão que precisa, porque ele é um menos favorecido do que eu. Então, eu tenho essa missão de ajudá-lo. E isto, ao fazer isso, ao olhar com caridade, com amor, com empatia, com compaixão para aquele que sofre, isto não passará despercebido por Deus. Deus que vê tudo, saberá que eu, com o meu coração, fiz aquele ato de caridade pensando no bem daquela pessoa que necessitava daquilo. E da mesma forma que tive um ato de caridade para com aquela pessoa, Deus também terá comigo. Não é uma barganha com Deus, não, é seguir aquilo que Ele mandou. E todas as vezes que nós seguimos aquilo que Ele mandou, nós com certeza andaremos com Ele cada vez mais. E andando com Ele, seremos cada vez mais abençoados. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.